Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 14 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:02. E eu quero a sua participação. Envie uma mensagem, um elogio, uma crítica construtiva. O que você quer assistir aqui no Câmara Notícia através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e aponte para este QR Code. E aí vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. Na 12ª reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira votação recursos para subsidiar profissionais da área cultural. Ação e solidariedade. O Dia das Crianças está chegando, então conheça um projeto que está em busca de padrinhos para ajudar quem mais necessita. Daqui a pouco tem entrevista ao vivo com a autora de um livro que conta como superou a depressão e a ansiedade. Você sabe o que é um tsuru? E o quadro de Olho na Educação vai falar sobre os assuntos mais recorrentes na prova de História no Enem. E nós vamos abrir esta edição falando sobre vacinação contra a Covid-19. Neste momento, o foco são os adolescentes entre 12 a 17 anos. Então, para falar se este público está se vacinando, se existem doses sobrantes, aciona o nosso repórter André Aranha, que está na Prefeitura e tem mais informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Olha só, as 13 mil doses, não é? Já foram preenchidas as 13 mil doses que foram disponibilizadas na última quarta-feira. Portanto, temporariamente, o agendamento para adolescentes entre 12 e 17 anos está suspenso. Bom, mas para a gente falar um pouco mais a respeito desta situação, a gente vai abordar também já a questão que envolve as pessoas de terceira idade, com mais de 85 anos, não é? Que tem aí, que já estão podendo tomar a terceira dose. A dose extra também é um assunto que será debatido aqui na nossa participação ao vivo, direto da Prefeitura Municipal de Campinas. Bom, como eu estava dizendo, a Ana Cecília já está por aqui conosco ao vivo para bater um papo e falar justamente a respeito dessa situação. Boa tarde mais uma vez, prazer em tê-la conosco. Boa tarde, André, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, prazer estar com vocês. Como disse o Gabriel, essa questão, não é o foco hoje, essa questão que envolve os adolescentes de 12 a 17 anos. As 13 mil doses, não é, que foram oferecidas, já foram preenchidas as vagas e, portanto, neste momento o agendamento está suspenso, é isso mesmo? Exatamente, o que é muito bom, sinal que os nossos adolescentes e seus responsáveis estão procurando a vacinação contra a Covid. Por enquanto continua suspenso até que o município receba novas doses para esse público. Bom, e tem uma expectativa para quando serão, né, já colocadas à disposição novas doses ou ainda não, Ana? Ainda não. O município não tem essa previsão antecipada aí do estado. Bom, como foi a procura aí do público? Surpreendeu até positivamente, você falou que isso é muito bom e realmente é, porque mostrou realmente interesse. Como que vocês avaliam tudo isso? Muito bom, demonstrou interesse, né, dessa população aí de adolescentes, dos seus responsáveis, o que é muito bom para atingir a cobertura vacinal do município e fazer a proteção a todos. Bom, tira uma dúvida aqui, por favor. Os adolescentes poderão ser imunizados apenas com a vacina da Pfizer? Por quê, Ana? Exatamente. É só a vacina da Pfizer que pode ser aplicada no público abaixo de 18 anos. As outras vacinas ainda não têm aprovação da Anvisa para esse público. Bom, gostaria que você falasse, por favor, o site, né, para as pessoas que tiverem interesse, logicamente, quando voltar a estar à disposição e tudo mais uma quantia de doses que certamente vai chegar aí nos próximos dias.
Como que faz para fazer o agendamento? Sempre é importante a gente reforçar. Bom, o site www.vacina.campinas é bem fácil de acessá-lo e lá tem todas as orientações da campanha de vacinação contra a Covid. Todos os públicos que estão abertos, orientação para o agendamento e ali também pode ser acompanhada a notícia de agendamento, de futuras aberturas para agendamento. Bom, inclusive a gente está vendo imagens, não é, das pessoas se vacinando aí nos postos de saúde aqui em Campinas. Aliás, são 64 centros de saúde, é isso, Ana? São 64 centros de saúde vacinando adolescentes. Bom, todos estão à disposição ou alguns não? No total são 67 centros de saúde em Campinas. Só 64 vacinam. Alguns ficam em região muito distante. Campina Grande, Campina Grande, Carlos Gomes. Boa Esperança. Então, Boa Esperança. Nesses são feitas ações volantes. Essa população não deixa de ser atendida, né? Mas são feitas ações volantes para vacinar nesses territórios. Bom, é importante demais sempre que a gente reforce aquela situação, chegar com 10 minutos de antecedência. Como que funciona principalmente na questão dos adolescentes? Eles têm que trazer os responsáveis, a mãe, o pai, um responsável que seja, ou não, pode vir sozinho. Como que funciona essa questão? Na impossibilidade do responsável acompanhar o adolescente, basta que o responsável forneça autorização para vacinação do adolescente. Ele pode comparecer sozinho ou acompanhado de um maior de idade que se responsabilize por ele. Perfeito. Ana Cecília, né, coordenadora do programa de imunização de Campinas. Bom, quem não comparecer, né, no dia agendado, ficará suspenso 30 dias? Exatamente. Se a pessoa não puder comparecer, é importante que ela cancele o seu agendamento e remarque. Se não fizer esse procedimento, ela terá o CPF bloqueado e só poderá ter acesso à vacinação no final da campanha. Bom que as coisas estão avançando, né, Ana? Inclusive nós conversávamos aqui antes da gente começar a entrevista. Eu já tive a oportunidade em algumas vezes de entrevistá-la, né, falando a respeito de vacinação no posto de saúde da Padre Vieira, se eu não me engano, né? Então, quer dizer, hoje a gente já está falando de adolescentes, né? Exatamente. De 12 anos. Então, isso é muito legal. É algo que vocês esperavam também, né? É muito legal, é muito satisfatório, né? Ver a evolução da campanha de vacinação contra a Covid e provavelmente agora no final do ano a gente consegue completar a vacinação da população toda acima de 12 anos de idade. Que bom, que bom. Deixa eu perguntar para o Gabriel Castro, que está no estúdio, se tem alguma pergunta aqui para a Ana Cecília, Gabriel. Tenho sim, André, só antes, né, reforçando então esta importância, todas as doses que estavam disponíveis, os jovens da cidade de Campinas fizeram este agendamento entre 12 a 17 anos, o que é uma ótima notícia. Ana Cecília, eu tenho um questionamento, já que a gente está falando sobre essa programação de vacina aqui para a cidade de Campinas, além desta vacinação, que é o nosso foco, dos adolescentes de 12 a 17 anos, que é muito importante todos eles se vacinarem, tem um outro público que está aberto para o agendamento, que é aquela dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para as pessoas acima dos 85 anos. Precisa esperar quanto tempo após a segunda dose para receber essa dose adicional e a importância para quem está nos acompanhando, tem mais de 85 anos, de receber essa dose de reforço. Seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Sobre a dose adicional, o agendamento está aberto para maiores de 85 anos de idade que estejam já há 6 meses da segunda dose da vacina.
Perfeito, perfeito. Bom, muito obrigado pela sua participação. Mais alguma coisa que tenha ficado para trás, de repente a gente não tenha falado? Importante que você queira destacar aqui no Câmara Notícia, esse espaço. Para os idosos, né, acima, para as pessoas, eu não gosto de usar o termo idoso, né, para as pessoas acima de 60 anos de idade, que vivem em situação de acamados, quer dizer, não podem se locomover, ou vivem em instituições de longa permanência, será feita ação volante nos locais. As pessoas serão vacinadas em suas residências ou na instituição de longa permanência. E essas pessoas, né, os responsáveis, obviamente, por essas pessoas, devem também ir no site, procurar certinho, é isso? Para quem vive na situação de acamado, não é necessário fazer agendamento. É só telefonar, entrar em contato. Exatamente. As equipes de saúde de cada território se organiza para vacinar. E como que é a procura desse público, Ana? Já que você tocou nesse assunto, um assunto importante, inclusive, as pessoas têm, de fato, procurado bastante. Como que funciona isso? Sim, todo esse público está vacinado, foi vacinado com o esquema completo e agora vai receber a dose adicional. Valeu, Ana Cecília. Obrigado mais uma vez. É isso aí, então eu volto com você aí no estúdio, Gabriel Castro, a gente falando aí a respeito da vacinação, principalmente para os adolescentes de 12 a 17 anos. Como a gente trouxe aqui a informação no Câmara Notícia, por enquanto, todas as doses, todas as vagas já foram preenchidas, mas assim que houver, logicamente, mais uma abertura de inscrição, a gente vai, com certeza absoluta, trazer a informação aqui no Câmara Notícia. Também a gente falou a respeito dessa questão que envolve a vacinação, a terceira dose, a dose extra de pessoas com mais de 85 anos. Gabriel Castro. Tá certo, André Aranha, muito obrigado por todas as informações. Também a Ana Cecília Zoccolotti, ela que é coordenadora do Programa de Imunização de Campinas. Neste momento, então, o foco para os adolescentes de 12 a 17 anos, lembrando desta dose de reforço, que seria a terceira dose, essa dose adicional para as pessoas acima de 85 anos. Este assunto já foi bastante discutido entre os especialistas. Esta dose de reforço, ela aumenta a resposta do organismo, então você fica mais protegido, por isso que é importante para os nossos idosos, para todos acima dos 85 anos, se inscreverem no site do vacina.campinas e aí você então faz o seu agendamento para esta dose de reforço. 12h15 agora, vamos falar sobre emprego para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, mora aqui na cidade de Campinas, confira as vagas que estão disponíveis nesta terça-feira. Campinas está com vagas para analista de desenvolvimento de sistemas, arrumadeira de hotel, auxiliar de contabilidade, auxiliar de costura, auxiliar de estoque, auxiliar de logística, vaga exclusiva para pessoas com deficiência, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de técnico de eletrônica, carpinteiro, carregador, chefe de serviço de limpeza, costureira de máquina overlock e galoneira, cozinheiro de restaurante, eletricista, encanador industrial, funileiro de veículos, garçom, marceneiro, motorista carreteiro, operador de máquinas agrícolas e serralheiro. Mais informações, o interessado encontra no site www.cepat.campinas.sp.gov.br. 12h17, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Notícia e na volta tem uma reportagem muito bacana que a nossa equipe preparou, Ação e Solidariedade, o Dia das Crianças está chegando, já já você vai entender. Tem as notícias da metrópole de Campinas repercutindo a Covid-19, aquele panorama que a gente faz no Brasil, estado de São Paulo, na cidade de Campinas. As notícias do Legislativo, já que ontem foi dia da 12ª reunião ordinária. Tem entrevista ao vivo, tem o nosso quadro de educação, previsão do tempo, tem muitos assuntos. Não sai daí que o intervalo é rapidinho.
Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira, 12h20. Olha só, o Ação e Solidariedade que você vai ver agora está pedindo fantasia. É isso mesmo, viu? Falta pouco para o Dia das Crianças e a ideia de um condomínio na cidade de Sumaré é promover um desfile com os pequenos. Uma forma simples, mas a ideia é promover alegria. Regina é uma das organizadoras do projeto Crianças Carentes, do condomínio residencial Emílio Bosco, em Sumaré. Há 8 anos, ela promove ações sociais na comunidade dela. Não ter o espaço delas para brincar, não ter o espaço delas para se expressar. Isso é triste, porque criança, muitas pessoas adultas acham que a criança é assim, colocou a criança ali, a criança é obrigada a ficar ali daquele jeito. Mas não, a criança é cheia de energia e essas energias têm que ser gastas com algo. Se não é gasto com algo bom, eles gastam com algo que não presta. O projeto da Regina consiste em buscar famílias para apadrinhar uma criança e doar um presente que pode ser vestimentas ou brinquedos. No programa, são atendidas cerca de 300 crianças e adolescentes. O Dia das Crianças, eu estou planejando fazer um desfile de fantasia. Um desfile na qual as crianças vão desfilar e esse desfile eu vou mostrar para eles o quanto eles são especial. Vou mostrar para eles os valores que eles têm, porque muitos acham que não tem valor, muitos acham que são esquecidos. Só que eu vou mostrar para eles que eles não são esquecidos, que eles têm valor. Então, se você ficou interessado em ajudar a Regina e as crianças do residencial Emílio Bosco para a festa do Dia das Crianças, veja como você pode contribuir. Eu tenho o WhatsApp, o meu zap é 19 996 93 89 11. Eu aceito qualquer tipo de doação. Fantasia, doces, bala, qualquer tipo de doação assim para a festa. Eu estou pensando em fazer um almoço especial. Então, se qualquer pessoa quiser doar legumes, frutas, para fazer uma salada de fruta, o que a pessoa puder doar, eu aceito. As crianças é mente aberta, eles têm a mente deles livre, então eles vão procurar o quê? O que eles aprenderem na adolescência é o que eles vão querer procurar. Então, se a gente ensinar coisas boas, ensinar para eles que vale a pena fazer algo especial, vale a pena fazer um estudo de capoeira, vale a pena fazer uma aula, um reforço para eles futuramente, é muito bom. Então é o que eu ensino, é o que eu quero que as crianças façam, o futuro deles. Parabéns por esta iniciativa e tenho certeza que vai dar muito certo, porque a criançada também merece. Olha só, já está aqui nos nossos estúdios a Mirna Abreu. A gente começa com as notícias da metrópole de Campinas, fazendo aquele acompanhamento diário sobre a Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois na cidade de Campinas. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira o país somava 21.006.424 casos da Covid-19. São 6.645 novos casos nas últimas 24 horas registradas no país. Temos aí 587.066 óbitos no Brasil e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são
300.644 casos da doença, com 147.258 óbitos. Agora nós vamos mostrar aqui os dados atualizados da região metropolitana de Campinas. Lembrando que já existe uma nota, inclusive da Prefeitura Municipal de Campinas, dizendo que nós temos as informações referentes aos casos apenas num sistema chamado Civep Gripe, que é um sistema SUS do Ministério da Saúde que está fora do ar desde o dia 9. Portanto, os números estão subnotificados. Agora nós vamos falar então 377.539 casos confirmados na RMC e Campinas até esta segunda-feira tinha 138.235 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. Indaiatuba, 31.203, Sumaré, 30.635, Americana, 27.074, Hortolândia, 26.248, Santa Bárbara do Oeste, 23.327, Paulínia, 15.597, Valinhos, 14.720, Itatiba, 14.706. Agora, os municípios com menos de 10 mil casos da doença aqui na RMC. Vinhedo, na sequência aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Artur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. Agora a gente já vai falar dos óbitos, então, na nossa região, 11.010 mortes confirmadas devido à Covid-19 e Campinas, até esta segunda-feira, tinha um registro desde o início da pandemia de 4.415 mortes. Sumaré, 971, Americana, 830, Santa Bárbara do Oeste, 805, Indaiatuba, 779, Hortolândia, 721, Valinhos, 391, Itatiba, 323, Paulínia, 295, Nova Odessa, 240. Na sequência, temos Montemor, com 212 mortes confirmadas devido à Covid. Vinhedo, com 207. Jaguariúna, com 187. Cosmópolis, 170. Artur Nogueira, 143. Pedreira, 131 mortes. E nós temos os únicos municípios com menos de 100 óbitos devido à Covid são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Em relação aos óbitos, mais 14 foram confirmados na cidade de Campinas, 11 acima dos 60 anos e 3 abaixo dos 60 anos. Um homem de apenas 25 anos que não tinha comorbidades e mesmo assim perdeu a vida para a Covid-19. Um outro homem de 43, uma mulher de 57 anos que também não tinha comorbidades, saudável e perdeu a vida para a Covid-19. E quando a gente fala acima dos 60 anos, por isso que é importante esta dose de reforço, essa vacinação que começou com as pessoas acima dos 85 anos, mas que aumenta a imunidade dentro do nosso organismo. Por isso que quando chegar a sua faixa etária, não deixe de tomar esta dose de reforço. Mina Abreu, sobre taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas, acima dos 70%. Isso, nós temos 75,67% de taxa de ocupação em leitos de UTI Covid em Campinas, divididos da seguinte forma. No total, são 222 e nós temos aí 168 leitos ocupados, com 54 livres, e ainda temos 178 pacientes internados em enfermaria Covid. No SUS municipal, a gente vem falando nas últimas semanas dessa conversão dos leitos de UTI Covid para outras doenças. Então, agora, exclusivos de UTI Covid na rede Mário Gatti de urgência e emergência, nós temos 74 leitos, dos quais 57 estavam ocupados nesta segunda-feira. No SUS estadual, que é o HC da Unicamp, 45 leitos, dos quais 37 ocupados, e na rede particular, 103 leitos, dos quais 74 ocupados. E a gente já falou um pouquinho aqui durante o link sobre a vacinação, e a prefeitura, de acordo aí com o último levantamento, nós temos já 1.448.137 doses aplicadas no município, sendo
555.692 pessoas que já foram imunizadas com as 2 doses da vacina. Temos 30.008 pessoas que foram imunizadas com a vacina de dose única e ainda, já que nós iniciamos no último fim de semana a vacinação aqui na cidade dos idosos que são moradores de instituições de longa permanência e também foi aberto o agendamento para os maiores de 85 anos, nós já temos 277 pessoas imunizadas com a dose adicional. Então você entra lá no site vacina.campinas.sp.gov.br. Esse público da dose adicional é o que está disponibilizado agora o agendamento, que foi aberto nesta segunda-feira. Então, se você tem uma pessoa com mais de 85 anos em casa, não esqueça de agendar o horário para que você leve essa pessoa. A gente lembra que lá na primeira fase da vacinação em Campinas, nós tínhamos aqueles 5 locais, os centros de vacinação. Agora nós temos 64 postos de saúde. A pessoa pode agendar no local mais perto da sua casa. E claro, como foi dito no link também, se tiver algum acamado, os agentes de saúde vão até a casa dessa pessoa. Não deixa de se vacinar, nós precisamos vencer o quanto antes essa doença e a pandemia. Menabriel, vamos falar agora sobre o Programa de Regularização Fiscal de Campinas, o Refis. É um projeto que passou aqui pela Câmara de Campinas em 2 discussões, tivemos audiência pública e ele foi sancionado, ou seja, quem tem alguma dívida com o município pode participar do Programa de Regularização Fiscal. A sanção saiu hoje no Diário Oficial do município, mas precisa ser regulamentado com os decretos e critérios. Mas já é possível, inclusive, saber, olha, que o programa vai beneficiar os mais afetados em 2020 e 2021 que, porventura, devam algum imposto à prefeitura. Esse acesso deve ser justamente pelo Porta Aberta. A gente sabe que ele voltou a funcionar presencialmente lá no Paço Municipal, mas você pode acessar o site da prefeitura e entender como vai funcionar o Refis para que as pessoas possam refinanciar as suas dívidas com o município. O programa vai oferecer descontos de até 100% em juros e multas para dívidas tributárias, que são IPTU, ISS e taxas, e até 20% para não tributários, que são multas da Vigilância Sanitária, do PROCON e também do COFUIT. Então, entre lá no site da Prefeitura que tem todas as informações. Menabriel, amanhã muitos bairros de Campinas vão ficar sem água, já que a Sanasa está fazendo melhorias na rede. Por isso que a gente preparou até uma tela para ficar claro aí quais são estes bairros e os horários também, né? Que eles vão ficar sem água. Amanhã, entre 8 da manhã e 5 da tarde, vai haver uma obra ali no Centro de Reservação e Distribuição no Taquaral. Por isso, os bairros Parque das Flores, Chácara Primavera, Jardim Colonial, Jardim Professora Tarsila, Jardim Santa Cândida ficarão totalmente sem o fornecimento de água. E já à nossa direita da tela, esses bairros ficarão, parte deles, sem água. Mansões Santo Antônio, Vila Virgínia, Parque São Quirino, Parque Taquaral, Parque Alto Taquaral e o Residencial Vila Bela. Então, esses da direita, eles vão ficar sem o abastecimento parcial. Então, a recomendação, como a gente sempre fala aqui quando dá esse serviço, é que faça a reserva de água ainda hoje, para amanhã, então, não ter nenhum problema sem água em casa. Ótimo, então, recado, os bairros sem água nesta quarta-feira. E agora a gente tem um recado especial, né, Menabriel? Olha, a gente está falando agora há pouco sobre solidariedade. Tem muita gente fazendo ações solidárias nesse momento, olha. E o CRAMI Campinas promove Feijoada Amigos do CRAMI em casa, com o objetivo de arrecadar recursos para a instituição. O evento é no modelo drive-thru devido à pandemia e consiste na compra de um kit feijoada pelos interessados, com a retirada na própria instituição no próximo sábado, dia 18 de setembro. E o presidente do CRAMI deixa aqui um recado para a gente. Meu nome é Tadeu Santo Mauro e eu sou presidente voluntário do CRAMI Campinas. Queria desde já agradecer à TV Câmara pelo espaço que ela nos disponibiliza aqui para poder convidar a todos
para o nosso evento Feijoada Amigos do Crame em Casa, que se realizará neste sábado, dia 18/9, pelo sistema Drive-Thru em nossas dependências. Como vocês mesmos sabem, especialmente nesse tempo de pandemia, as instituições, as OSCs, as ONGs, têm se reinventado e buscado formas alternativas de financiamento para os seus projetos, e com o CRAME não é diferente. Nós trabalhamos no enfrentamento à violência doméstica contra crianças e adolescentes e atendemos no momento as 300 famílias enviadas para nós pelos órgãos responsáveis. Por isso, gostaria de pedir a todos que acessassem nosso site www.cramecampinas.org.br/feijoada em casa e vissem lá todos os detalhes de como é possível adquirir um kit de um produto de altíssima qualidade, feito por pessoas qualificadas com todo o amor, carinho e atenção para que a nossa causa seja cada vez mais valorizada. Esperamos por vocês. E a gente reforça aqui o importante trabalho do CRAME, que é o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância, como ele disse, que trabalha justamente com a violência doméstica contra crianças e adolescentes nos territórios. Fica ali na Vila Brandina. Então, olha só, R$ 69,00 é a feijoada que serve para 2 pessoas, que vem com acompanhamentos de costelinha, carne seca, calabresa e bacon, arroz, couve, farofa e vinagrete. Quem comprar, então, esse ticket tem que retirar no sábado, dia 18, das 10 às 2 da tarde. E a retirada é ali na rua Suzelei Norma Bolves, 274, na Vila Brandina. E informações pelo 19 999 52 3103. Muito bom, Bernabreu. Você ajuda o centro e de quebra ainda tem uma feijoada para saborear aí no fim de semana. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque ontem foi dia da 12ª reunião ordinária. Ontem foi a 12ª e na primeira parte da reunião ordinária nós tivemos aí uma mudança. Ela foi presidida pelo vereador Luiz Rossini, que é o segundo vice-presidente do Legislativo, que explicou o motivo de ter comandado este momento da sessão. É uma honra, né, estar à frente dos trabalhos da Câmara. Eu já fiz isso em outros momentos, interinamente, mas na ausência do vereador Zé Carlos, que está acompanhando a ministra Damares, foi fazer uma visita ao nosso vereador professor Alberto na sua residência, né, e a vereadora Débora Palermo, que teve contato com uma pessoa com Covid e por senso de responsabilidade está em quarentena, não veio hoje. Eu, como segundo vice-presidente, assumi hoje a direção dos trabalhos da Câmara. E além de ser o segundo vice-presidente da Casa, Rossini também é o líder de governo na Câmara. E ontem teve votação de um projeto de autoria do Executivo e o vereador comentou sobre a proposta que cria o Fundo de Investimentos Culturais em Campinas. Esse fundo de incentivo à cultura, de investimento na cultura, o FIC, ele já foi criado em 2005, mas esse projeto de lei altera um dos seus artigos, permitindo que o FIC possa também subsidiar o prêmio Cultura Presente, que foi criado para tentar socorrer artistas de todas as áreas, né, e representantes de movimentos culturais que foram forte e duramente impactados na pandemia da Covid-19. Na verdade, hoje a estrutura do fundo não permitia que ele pudesse financiar eventos como esse, o Prêmio Cultura Presente. Então, o projeto de lei para o ano de 2021 inclui, né, esse Prêmio Cultura Presente para que ele possa receber recursos do FIC e assim ajudar centenas, talvez milhares de pessoas físicas e jurídicas que trabalham na área da cultura no nosso município. O
O parlamentar detalhou como vai funcionar o prêmio. A Secretaria de Cultura deve elaborar um edital de chamamento. Esse edital vai ser aprovado pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, né, que vai definir valor, prazo, critérios para a participação daqueles que necessitarem, desejarem, né, para receber os recursos desse prêmio Cultura Presente. Uma coisa importante é que nesse projeto de lei também há uma certa flexibilização das regras, facilitando o acesso dessas pessoas a esses recursos. Inclusive, eles vão assinar um termo de responsabilidade em substituição a uma série de exigências apenas para comprovar que eles atuam na área, eles têm que estar morando 2 anos em Campinas, né? E que vão aplicar isso, a contrapartida vai ser a execução da sua atividade cultural, que vai beneficiar, obviamente, a população de Campinas. Então, recapitulando, o objetivo do prêmio é reconhecer as pessoas físicas e jurídicas atuantes nas artes e nas diversas manifestações culturais e apoiar projetos estritamente culturais. A proposta faz parte do PAIS, que é o Programa de Ativação Econômica e Social, lançado pela Prefeitura. Agora, Mirna Abreu, estava na pauta do dia também um projeto do vereador Gustavo Peta e dos ex-vereadores Pedro Tourinho e também Tiago Ferrari. Sim, esse projeto teve um pedido de vistas, mas o autor falou sobre essa proposta que dá o direito das mulheres em trabalho de parto em ser acompanhadas de doulas em qualquer maternidade de Campinas. Na verdade, há já um crescimento muito grande da ideia de que o parto tem que ser mais humanizado, né? De você tornar esse momento tão especial na vida, né, de todas as famílias e das mulheres, algo menos violento. E nesse sentido, a presença das doulas contribui muito. Muitas mulheres se sentem mais à vontade, mais acolhidas, com a presença de alguém mais próximo, como as doulas, que cumprem um papel muito importante nesse sentido há muito tempo. E recentemente, inclusive, com capacitação para isso. O que nós queremos nesse projeto é que todos os hospitais de Campinas aceitem a presença das doulas. Isso não significa vínculo com o hospital, responsabilidade do hospital do ponto de vista trabalhista, financeiro, mas sim a permissão de que haja essa pessoa indicada pela mãe para acompanhar o momento do parto e do pós-parto. O vereador ressaltou que não haverá custo para os hospitais. Além disso, detalhou, por exemplo, que com a proposta, a mulher, além do direito de um acompanhante, o pai, por exemplo, terá também a doula. A doulas é além do acompanhante, né? E é algo que é fundamental aí para essas mães que acabam tendo esse acolhimento ao longo da gestação e que querem, no momento do parto e do pós-parto, continuar com esse acolhimento com essa profissional capacitada. Esse é um projeto que foi apresentado em 2013, teve audiência pública na Câmara, debates públicos e agora, com pedido de vistas, a gente aguarda um novo momento para que ele volte à pauta. Já foi aprovado em primeira discussão, mas precisa da aprovação do mérito para ser encaminhado ao Executivo. Lembrando que você acompanha também todos os detalhes sobre estas votações no site campinas.sp.leg.br. E nós tivemos ainda outros projetos, Gabriel, que também tiveram pedido de vistas. O que acontece com o pedido de vistas? É o momento em que aquela matéria está para ser analisada e antes da discussão, algum parlamentar, que pode ser o autor, pode ser o líder de governo ou um outro líder de outro partido, pede a vistas. Ou seja, aquela matéria, ela sai da pauta e ontem nós tivemos também 2 projetos que aconteceram isso, olha. Os 2 são de autoria da vereadora Paola Miguel. Um estabelece diretrizes para a criação do programa Centro de Parto Normal e Casa de Parto para o atendimento à pessoa grávida durante o período gravídico puerperal. E o outro institui em Campinas o programa Espaço Coruja,
constituído de espaços infantis noturnos para o atendimento à primeira infância. Essas matérias também não têm data para voltar à pauta de votação. E a Câmara aprovou a criação de uma comissão especial de estudos, iniciativa do vereador Major Jaime. Foi ele quem apresentou um requerimento para a formação de uma comissão especial de estudos para analisar e discutir a implantação da Escola Cívico-Militar em Campinas. Nós já temos esse debate desde 2019. Infelizmente, 2019 foi um ano que a gente não conseguiu evoluir, não conseguiu discutir. Mas eu acho que nós temos um momento importante agora. Nós temos o retorno às aulas, nós temos um anseio até da população. São várias pessoas, várias mães, pais que têm falado conosco a respeito da escola cívico-militar. O que nós queremos, na verdade, é um modelo. A escola vai ser uma escola normal, uma escola pública, ou escola particular, que é um outro modelo que nós estamos também tentando viabilizar aqui no município. E o objetivo é muito simples, é fazer com que os alunos possam ter uma formação curricular e extracurricular. E a proposta é que o grupo seja composto por 5 membros e que a comissão trabalhe por 180 dias e, neste período, faça levantamentos necessários junto aos diferentes segmentos da sociedade, ouvindo ainda representantes do poder público, do Conselho Municipal de Educação, de entidades de classe, pais e especialistas sobre o tema. A ideia da comissão é exatamente para que a gente possa trazer a sociedade e também os vereadores para que a gente possa discutir e ver essa viabilidade, se nós tivermos o objetivo alcançado já para o próximo ano, ou que a gente faça uma preparação para os próximos anos, que a gente tenha essa possibilidade. E que Campinas não seja uma cidade que simplesmente perdeu essa oportunidade e não vai conseguir novamente. Então a ideia é realmente trazer nova discussão para que as pessoas possam realmente entender o que é exatamente a escola e qual a melhoria que pode ser implementada no ensino do dia a dia de um aluno aqui da cidade de Campinas. E o sorteio dos membros desta nova comissão deve acontecer já na próxima reunião ordinária. Lembrando que o vereador Major Jaime, por ser aí o autor deste requerimento, automaticamente será o presidente desta comissão de estudos. Agora nós vamos falar também sobre honrarias. Olha, porque na última sexta-feira a Câmara Municipal prestou homenagem aos militares das Forças Armadas. O vereador e presidente da Comissão de Assuntos de Segurança Pública da Câmara, Major Jaime, em reunião solene realizada no plenário da Câmara Municipal de Campinas, prestou homenagem aos militares das Forças Armadas e suas respectivas famílias. Nós fizemos um grande movimento envolvendo a grande maioria dos vereadores aqui para que a gente pudesse ter essa homenagem. Essa homenagem está sendo feita num momento especial, porque é exatamente a Semana da Pátria. É a semana onde nós tivemos a comemoração de 199 anos da nossa independência. E nesse momento foi escolhido exatamente para que o Exército estivesse aqui e a gente pudesse render homenagem a todos esses profissionais, a todos esses homens e mulheres que dedicam a vida a servir. Para quem não tem muito conhecimento do Exército Brasileiro, é essa força armada que defende realmente a nossa nação de leste a oeste, de norte a sul. Os vereadores Fernando Mendes e Igor Diego estavam presentes. É sempre muito importante o momento que nós entregamos honrarias. Já fizemos várias aqui. Mas quando o assunto é segurança, quando o assunto é com aqueles que cuidam da gente, cuidam de vidas, as nossas ações na Câmara Municipal, elas são mais importantes. O que vocês representam para essa casa, para a população, além talvez do que os senhores possam imaginar. São projetos fáceis quando se fala em exército para ser aprovados. São reuniões como essa, fáceis de participar, ordeira, organizada. Então, além da honra, estamos falando de muitas outras coisas, e todas essas coisas parte da virtude que Deus nos deixa, que Deus nos ensina. Representantes do Executivo compareceram na solene. Nosso município foi exemplo em muitas das ações de combate à pandemia, mas com a ajuda do Exército foi fundamental. Ações de desinfecção de próprios públicos, no hospital de campanha, ações assistenciais,
na distribuição de alimentos. O general de brigada Edson Masayu Kiroshi também foi homenageado, recebeu o título de cidadão campineiro. O nosso trabalho integrado aqui com todos os entes públicos ou privados na busca da melhoria para atender a população, acho que essa é a nossa finalidade. Nós militares realmente servimos ao nosso país, servimos à nossa sociedade e nessa situação tivemos a oportunidade de fazermos uma grande integração, né? Trabalho em conjunto, foi isso que fez o diferencial. Por falar em reunião solene, hoje, a partir das 8 horas da noite, tem mais entrega de honraria. Isso, nós teremos aí uma solenidade presidida pelo vereador Jorge Schneider, mas a honraria é inclusive a autoria do ex-vereador Vinícius Gratti para entrega do título de cidadão campineiro ao padre Rafael Capelato. Vai acontecer a partir de 8 horas da noite, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. E falando nos eventos da TV Câmara Campinas, a gente amanhã, a partir das 9h30, transmite ao vivo audiências públicas que serão realizadas pela Comissão de Constituição e Legalidade. São projetos que, obrigatoriamente, de acordo com a legislação, precisam passar por essas audiências. O vereador Carmo Luiz é o presidente da comissão e vai presidir os trabalhos. Olha, na 25ª audiência pública, que é logo às 9h30, nós temos aí a discussão de um projeto de autoria da Prefeitura que trata do programa Amigo da REURB. REURB é Regularização Fundiária Urbana. O objetivo, de acordo com o Executivo, é direcionar serviços e ações aos moradores de núcleos urbanos informais, ao ordenamento territorial urbano e à titulação de ocupantes. Na sequência, será a 26ª audiência pública. Nela também será discutida um outro projeto de autoria do prefeito. Ele trata da estrutura municipal da Secretaria de Serviços Públicos. O texto fala aí que acrescenta a estrutura de um cargo de diretor e 8 de coordenadores departamentais, assim como 17 funções gratificadas nesta secretaria. Aí nós temos na sequência ainda, na 27ª reunião do dia, que vai acontecer uma na sequência da outra, o projeto de lei complementar também de autoria do prefeito, que prorroga a licença paternidade aos servidores municipais de Campinas por mais 15 dias, além dos 5 já previstos em legislação. Depois nós temos a 28ª audiência pública, que ainda é um projeto do prefeito, que trata de alterações sobre seleção de candidatos em concursos públicos municipais, determinando, por exemplo, que essas pessoas passam por uma avaliação psicológica de acordo com o Conselho Federal de Psicologia. E na última audiência da manhã, que é a 29ª, nós teremos aí a discussão do projeto de lei complementar também de autoria do prefeito, que trata do aperfeiçoamento à descrição de cargos atualmente existentes no município. Ele não cria nenhum cargo, ele apenas adequa, por exemplo, exigências e responsabilidade que esses cargos, ou seja, quais são as titulações, o que é preciso para que a pessoa ocupe determinado cargo na prefeitura. Então, a partir das 9h30, você acompanha essa discussão ao vivo aqui com a gente pela TV Câmara Campinas, ou, se quiser, pode também participar presencialmente das audiências públicas, vindo até o plenário, que a entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Lembrando que, em função da pandemia, Gabriel, 35% da capacidade do plenário, então essa entrada ela é controlada logo aqui na entrada do plenário, mas as pessoas têm essas duas opções: máscara, distanciamento social. A gente tem inclusive as cadeiras que estão marcadas onde pode sentar e onde não pode,
mas a gente tem aí audiências públicas nesta quarta-feira. E o Câmara Notícias chega após estas audiências públicas por volta da 1h da tarde, um programa mais curto, mas com muitas informações. E Mirna Abreu, na quinta-feira você conta tudo pra gente também, já que amanhã nós temos a reunião ordinária de número 13, com muitas votações, discussões, e na quinta-feira você traz pra gente, então, todas as informações do que acontece aqui na Câmara de Campinas e também com as notícias da metrópole de Campinas. Combinado até quinta. Até lá. Terça-feira de muito calor aqui para a cidade de Campinas. A madrugada já foi quente, né? Hoje o vento até que está dando uma aliviada, mas permanece esse tempo estável. De acordo com a Defesa Civil aqui de Campinas, a cidade está em estado de alerta, já que a umidade relativa do ar hoje pela manhã estava em 18,3%. Portanto, exercícios físicos, trabalhos ao ar livre entre 10 e 4 horas da tarde é melhor ser evitado. Evite também aglomerações em ambientes fechados e utilize o soro fisiológico para os olhos e também para o nariz. Para amanhã, quarta-feira, a previsão é que o sol apareça entre nuvens e não deve chover. Aqui na minha tela já temos então para esta quarta-feira, dia 15 de setembro, as temperaturas. Olha só, mínima de 18 já é uma mínima elevada e a máxima, ao longo do dia essa temperatura vai subindo e a máxima pode chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. Rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo com a autora de um livro contando como superou a depressão. Você sabe o que é um tissuru? Então não saia daí que já já a gente fala sobre isso. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. 1h da tarde em ponto. E é hora de entrevista aqui no Câmara Notícia, viu? E é internacional. Nós vamos abordar hoje saúde mental, porque foi lançado o livro Felicidade na Prática: Como Viver em Paz com os Sofrimentos. E essa jornada começou aqui no Brasil, passa pelo Japão, Nepal e agora nos Estados Unidos. É isso mesmo, Lígia Oizumi, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui desta entrevista e também contar a sua história, né? Seja bem-vinda ao Câmara Notícia. Boa tarde, obrigado, Gabriel e o Câmara Notícias por essa oportunidade de estar aqui compartilhando a minha história de superação da depressão. E quando eu falo que é internacional, é porque, Lígia, neste momento você está falando de Nova York, nos Estados Unidos, é isso mesmo? Exatamente. Estamos aqui num calor igual no Brasil. Nova York está no período ainda finalzinho do verão aí, pronto para entrar para o outono e pertinho aí de vocês. Ótimo, então já já nós vamos contar aí a sua história, como é que você foi parar em Nova York, nos Estados Unidos, e por quais países você passou e por quê. Ô Lígia, como é que era a sua realidade aqui no Brasil, como é que você passou a adolescência, aquela pressão no vestibular, para a gente poder entender tudo o que você passou até o lançamento deste livro? Bom, no Brasil, morei em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né, nasci lá. E eu sou filha de japonês, minha mãe é brasileira e meu pai é japonês. Então eu cresci com aquele rótulo, sabe? Ah, japonês é inteligente, já ouviu falar? Tem o bullying pro negativo e eu não sabia que isso também é um certo tipo de bullying, né? E que causa muita pressão na nossa cabeça. E meu pai foi pro Japão, eu tinha 6 anos de idade e ele ficava trabalhando lá por 2 anos e a cada 2 anos ele voltava e ficava com a gente 1 mês. Tá. Depois disso voltava novamente por 2 anos. E essa ausência do meu pai aumentou ainda mais um perfeccionismo que eu tinha dentro de mim. Uma vontade grande de ser a melhor em tudo, de poder mostrar para ele que eu
que eu estava dando resultado para ele, que o sofrimento que ele estava vivendo no Japão, longe da gente, eu estava de alguma forma compensando isso através de ser uma boa aluna, sabe? Sim. E isso se tornou um pouco exagerado em mim, que me levou aí aos 25 anos a ter uma crise depressiva, né? Também foi muito bom, por outro lado, porque sempre me destaquei muito com notas boas, melhor da sala, sabe aquela aluna que o professor chama para escrever no quadro? Sim. Eu era dessas alunas. Tem um custo, né, para uma criança, para uma adolescente, é uma pressão muito grande que a gente coloca. Hoje eu descobri que não precisa, eu posso escolher ser boa em alguma coisa, não preciso ser boa em tudo, muito mais leve para viver, né, hoje não me cobro tanto. E vivendo no Brasil, eu conquistei algumas coisas assim que me deixaram muito feliz, inclusive dentro do meu trabalho. Me formei em administração de empresas, pude trabalhar no Sebrae por 7 anos com empreendedorismo, com startups, inovação. E quando, de repente, numa das viagens que eu fazia pelo Sebrae, eu reencontrei uma amiga minha que estava sofrendo muito com dores. Ela tinha passado por 11 cirurgias devido a um acidente de carro. E eu sempre fiz o tsuru, né? Você falou, vamos conhecer o tsuru? Vou apresentar para vocês o tsuru. Esse passarinho aqui, ó, ele existe no Japão, ele é um pássaro de verdade, está em extinção, mas ele é tradicionalmente dobrado em forma de papel na arte milenar japonesa chamada origami. Né? São 23 passos. E eu fazia sempre esse tsuru para dar de presente para a família, para os amigos, porque ele tem o símbolo da paz, da boa sorte, felicidade, saúde. E quando eu encontrei essa amiga minha, ela estava sofrendo muito e veio na minha cabeça de fazer um tsuru com ela e colocar uma regrinha. Falei para ela, Camila, a gente vai dobrar um tsuru, mas não pode reclamar. Só pode pensar em coisas boas. Tá. E naquele momento nasceu um projeto de cultura de paz, um projeto de compartilhar esperança, compartilhar pensamento positivo, incentivar as pessoas a terem um olhar de esperança para os problemas que estavam vivendo. E a partir daí tudo mudou, Gabriel. A partir daí, trabalhar no escritório já não brilhava mais o meu olho, sabe? Não esquentava o coração. Quando eu comecei a ir nos hospitais entregar um tsuru nos pacientes, para falar de esperança, de coisas boas, para incentivar as pessoas a terem um pensamento positivo diante dos tratamentos, né? Fui até também em hospitais de câncer, maternidade. Foram mais de 20 hospitais aí em 2 anos de projeto. E aí isso falou forte no meu coração, quando eu decidi criar coragem, deixar tudo no Brasil e embarcar numa viagem que mudou minha vida completamente. Bom, muitos assuntos importantes, então, que ali já abordou. O primeiro que eu queria voltar um pouquinho, um alerta importante que você fez, Lígia, quando você falou assim, as pessoas falavam assim, todo japonês é inteligente, e quem é japonês com certeza já ouviu essa frase. E para quem está nos acompanhando, às vezes pega uma outra característica que as pessoas falam, às vezes até sem maldade, mas que você não imagina como que o outro vai receber isso. Então, acho que esse alerta é muito importante para quem fala, ter este cuidado e perceber se a pessoa ficar incomodada e como que a pessoa recebe isso também. Você falou que teve o diagnóstico da depressão quando você tinha 25 anos. Como que você lidou com esse diagnóstico? Você ficou surpresa? Teve um preconceito seu mesmo de falar, mas como eu com depressão, mas eu tenho uma vida tão comum, estou fazendo faculdade, estou trabalhando. Como é que você recebeu esse diagnóstico? E era algo que você já imaginava, já percebia que tinha algo errado? Quando você está no centro do problema, você vai meio que se afundando e não vai percebendo? Nesse período que eu estava em pré-depressão, né, era uma ansiedade muito descontrolada, eu não sabia, né, eu tinha um preconceito interno sobre a depressão, não entendia muito bem, porque quando a gente vê uma pessoa que só quer dormir, que só quer ficar dentro de casa, não quer ver ninguém, a gente às vezes também pensa outras coisas, quando a gente não viveu na pele o que é uma depressão. Então eu comecei a ficar atenta quando eu chegava no trabalho, 7 horas da manhã, e começava a ter uma crise de choro, e não conseguia sair do carro para trabalhar. Nessa época eu estava gerenciando a empresa da minha família, então era uma pressão muito grande minha, uma cobrança muito grande minha, Gabriel, de poder, sabe assim, a empresa familiar tem que dar resultado, é o sustento da minha família. Então eu tinha crise de choro antes de sair do carro e precisava estar bem para gerenciar os funcionários. Eu não podia deixar ninguém perceber
E também eu não queria deixar ninguém perceber para me notar fraca, né? Na minha cabeça eu não poderia me mostrar fraca para ninguém, porque eu era um ponto de apoio, um ponto de liderança naquela época. E aí o celular começava a tocar, me dava calafrio nos nervos. E foi quando um dia, 2 horas da tarde, um calor que estava em Campo Grande, eu tive uma crise. Tá. Saí de lá, peguei o carro, fui para casa e fiquei dentro do quarto e não queria sair mais de lá. E aí eu fiquei uns dias assim, a minha mãe muito preocupada, marcou para mim um médico, a minha mãe é super ágil nas coisas, ela falou assim, olha, eu marquei um psiquiatra e eu não estou pedindo para você ir, é uma ordem. Sim. Mesmo com 24 anos na época, eu acatei a ordem da minha mãe, com muito preconceito ainda, porque eu falei para ela, eu não tô louca, eu não preciso ir num psiquiatra, como assim? Porque na minha cabeça eu imaginava... Meu filho. Não, fique tranquila. Um bebezinho de 1 ano. Participação especial. Participação especial. Depois eu peço para o meu esposo trazer ele aqui. Tá. Então, naquela época, eu não imaginava que uma pessoa normal, um trabalhador normal, poderia precisar de um psiquiatra. Que psiquiatra não é só para transtornos mentais graves, né? E aí eu fui obrigada no psiquiatra, graças à minha mãe, que ela não desistiu de mim e teve, sabe, esse impulso firme de poder me levar ao médico, que é o terapeuta, também é o psicólogo, onde ele só me explicou de uma forma simples, Lígia, fica calma, depressão só é um desequilíbrio químico no seu cérebro, né? Com esse remédio aqui, você vai voltar a ficar normal e você praticando atividade física, comendo alimentação adequada, a sua serotonina vai se equilibrar novamente e você vai ficar bem. E ele desenhou para mim um gráfico, Gabriel, e eu sou muito racional a analisar gráfico, né? E ele falou, olha, se você conseguir tomar um remédio, sua vida vai só fluir, vai subir no gráfico, vai se normalizar, você vai realizar seus sonhos. Mas se você não tomar um remédio, a tendência é você só cair, é você só se afundar mais ainda de onde você está. Porque quando você está com depressão, você dá a impressão que você está num buraco sem fundo e lutando sozinha para não sentir aquela angústia, né? E ele me convenceu a tomar o remédio de uma forma muito objetiva, muito racional. E a partir de então eu comecei a tomar. O primeiro mês foi muito difícil, porque dá umas reações, né? Mas depois já equilibrou. Comecei a fazer atividade física, cantar, sabe? Tinha vontade de aprender a cantar inglês. Aprendi uma música difícil de cantar, cantei. E fui fazendo as coisas que me faziam feliz aos pouquinhos. Mas o principal foi aceitar meio que obrigada, né, a ajuda da minha mãe. Confiar Ótimo. nela foi o primeiro passo. Esse é um segundo ponto importante, né? A ajuda psicológica, porque muitas vezes, para você que está nos acompanhando, passando por isso, ou conhece alguém que está passando, né? Essa ajuda psicológica, ela é fundamental, essa ajuda de especialista, de um psicólogo, de um psiquiatra para tratar depressão, ansiedade e outras doenças, isso é fundamental. Seus amigos, e você já citou a sua mãe, o apoio da família neste momento, Lígia, como que foi? Eu tive o apoio da minha mãe, de poucas pessoas, porque eu não queria que ninguém ficasse sabendo. Tá. Então, muitos amigos meus, na época, não souberam e sabem hoje através das mídias sociais, porque eu compartilho e escrevi no livro, né? E compartilho justamente com o objetivo de alertar as outras pessoas. Eles não sabiam, inclusive falam, nossa, eu nunca poderia imaginar que você está vivendo esse momento naquela época. Por que você não me falou que eu queria te ajudar? Sabe? Recebo muita mensagem de apoio assim. Mas quando a gente está com depressão, muitas vezes a gente não está preparado para encarar para a gente mesmo, muito menos para as outras pessoas. E ainda mais com o perfil que eu tinha, sabe? De perfeccionista, de sabe, querer dar conta de tudo, né? Então, na época era algo muito dolorido para mim e não queria assumir para ninguém. Sim. Lígia, em que momento você estava da sua vida quando resolveu sair do Brasil? Por quê? E a decisão de um novo destino? Para onde ir, fazer o quê? Eu estava num momento de carreira assim, extremamente feliz e realizada no meu trabalho. Tinha ganhado um prêmio internacional, viajado para a Alemanha. Tinha já realizado um sonho já de ir para a Europa, viajar para uns países lá. Tinha acabado de terminar um relacionamento de 16 anos, então eu estava numa virada de chave assim, na minha vida. Okay. E o tsuru estava muito forte, né, latente no meu coração, no sentido de buscar as minhas raízes, sabe? Meu pai nasceu no Japão, viveu lá por 15 anos. Eu cresci dos 6 anos até a idade da minha formatura
com 21 anos, com essa coisa do Japão na minha cabeça, sabe? Tá. Meu pai sempre indo e vindo do Japão, e eu tinha ido lá uma vez só, mas nunca tinha vivido a cultura japonesa, e aquilo gritava dentro de mim. E aí eu decidi, sabe? Eu tomei coragem, eu estava numa vida muito estabilizada financeiramente, só que algo falava mais forte. E eu decidi seguir a voz do meu coração e resgatar as minhas raízes no Japão, onde eu fiquei lá, morei lá por 1 ano, pude aprender sobre a filosofia Ikigai. E aí começou a minha aventura pelo mundo. E o Tsuru, então, foi apresentado pelo seu pai, foi através de uma pesquisa. Em que ponto que você tem essa conexão, então? O Tsuru, desde pequenininha, eu sempre fui exposta à cultura japonesa, não tanto vivendo em comunidades japonesas, mas por ser descendente, eu sempre fui muito curiosa e busquei a cultura, né? E aí o Tsuru eu aprendi a fazer sozinha, assistindo vídeo e olhando em livros, e gostei muito do significado dele, da história que tem por trás dele. Né? Ele ficou mundialmente famoso como símbolo da paz por conta da Segunda Guerra Mundial, quando uma menininha chamada Sadako Sasaki sobreviveu à bomba de Hiroshima e 12 anos depois, internada no hospital com leucemia, ela recebeu um tsuru desse aqui de presente de uma amiguinha da escola, que contou para ela da lenda dos 1000 tsurus, que se ela dobrasse, né, em origami, 1000 tsurus com um pensamento positivo, voltado para um desejo, esse desejo se realizaria. E ela então começou a dobrar os tsurus pedindo por saúde. Ela queria brincar, ela queria estar fora do hospital. E também pedindo que nenhuma criança mais no mundo morresse por conta da guerra entre os homens. E essa história me encantou, ficou guardada no meu coração e surgiu num momento especial na minha vida de transição, onde o tsuru me guiou em Israel, na Palestina, para o Japão, fui para o Nepal ensinar tsurus para pequenos monges e me trouxe até aqui em Nova York, onde eu conheci o meu esposo e nós nos casamos em 5 meses e a gente está com o nosso bebê de 1 aninho. Que bacana, que história linda, Lígia, de superação, né? De sair do país, de encarar o mundo de diversos países. Você citou aí o Nepal, que fica entre a Índia, fica na Ásia, onde tem o Monte Everest. Então, mas também fez parte da sua vida. Isso realmente é muito interessante e que te trouxe uma bagagem cultural, imagino que fundamental. A bagagem cultural que eu esperava, que eu sempre sonhei, sabe? Eu era aquela menina do interior que sonhava em falar inglês e viajar pelo mundo. E eu agradeço a depressão, Gabriel, até no capítulo do livro, tem um capítulo 2 que eu falo, Depressão Obrigada. Eu só consegui dar essa volta por cima na minha vida, enxergar a vida de uma forma mais leve, depois da depressão. Né? Vou trazer novamente esse assunto porque muitas vezes, no momento ruim da nossa vida, diante de um problema ou de uma doença, a gente começa a ter raiva, né, dessa doença e se questionar. Mas por que Deus fez isso comigo? Na realidade, toda doença é um ponto de atenção. É como se fosse um semáforo, né? Tá vermelho. Seu corpo está suplicando por ajuda, por cuidados, né? Como se fosse... A gente tem que cuidar da gente como se a gente fosse um bebê recém-nascido. Então, tudo bem a gente parar um tempo na nossa vida para a gente se cuidar. Né? E graças a Deus eu tive apoio da minha família, eu tive suporte médico, terapia e pude estudar, né? Eu sempre fui muito curiosa, então eu estudei bastante sobre o que fazer para melhorar a depressão. Lígia, como que foi a tomada de decisão para lançar o livro e contar em mais detalhes essas histórias que você está nos relatando? Então, depois que eu melhorei da depressão, eu tinha algo dentro de mim falando assim, olha, é uma doença que precisa ser mais falada, né? Ser esclarecida para as pessoas, até mesmo por preconceito que eu tinha dentro de mim, isso não acontecer com outras pessoas. Eu tive força para poder superar e tive ajuda, mas pode ser que muita gente não tenha. Então, a ideia principal surgiu de contar o que eu fiz para melhorar a depressão. E conforme eu fui vivendo, né, o tsuru surgiu da minha vida, o projeto, as viagens, e eu aprendi filosofias, eu fui buscar sobre o que era felicidade, né, eu queria aprender. E eu aprendi a filosofia japonesa chamada Ikigai, sobre felicidade, longevidade. Aprendi sobre a filosofia budista, que é como a gente se libertar dos sofrimentos. E aqui nos Estados Unidos eu aprendi uma filosofia indiana chamada Raja Yoga, que fala sobre como a gente ser mestre dos nossos pensamentos.
Eu falei, gente, é tanta coisa boa que me trouxe tanta paz interior, sabe? Tanto discernimento que eu tive, que eu escrevi também sobre a depressão, mas resolvi colocar no livro todo o conhecimento das filosofias que eu aprendi e que me fez bem. Como que tem sido o feedback que você tem recebido do livro? E cada pessoa, ela vai ter uma visão, as pessoas estão te dando o mesmo feedback, algo que você estava esperando e as pessoas estão dando um outro olhar? Tem feedbacks tão lindos, assim, que eu fico até emocionada em contar, no sentido de transformar vidas, sabe? Teve uma menina lá de Chapecó, a Luzi, ela escreveu que tem uma Lígia dentro dela também, gritando por essa mudança, sabe? Para seguir a voz do coração. Tem outras pessoas no Japão que escreveram, que tem um foco, um olhar mais, né, para minha história por conta do Japão, a coragem de deixar tudo e viajar pelo mundo, né? Então, eu acho que o feedback depende muito da realidade que cada pessoa está passando, né? E como a minha história tem vários pontos, dá para ver de vários ângulos diferentes, né? Umas falam da coragem de ter casado em 5 meses, né? E ter largado tudo para viver aqui. Então, depende muito do momento da vida. Ô Lígia, nós estamos há 1 ano e meio, né, enfrentando a pandemia. De acordo com uma pesquisa da USP, o Brasil lidera os casos de depressão e ansiedade neste período. Foi feita uma comparação com outros 11 países. Para quem já enfrentava a doença, para quem está enfrentando essa situação agora e pensando, para ela é mais fácil, a minha situação é diferente. Deixar claro, foi fácil para você? Quais atitudes são importantes para essa retomada de uma vida saudável? Gabriel, não foi fácil e... graças à minha mãe, ela me fez nascer por 2 vezes, eu sempre digo isso para ela. A minha abertura em receber ajuda dela, porque se não fosse ela, talvez eu não receberia, eu não me abriria. Então, acho que o primeiro passo é a gente se permitir ser humano, se permitir receber cuidados. Muitas vezes a gente é uma muralha que não recebe cuidados e não permite ninguém chegar para cuidar da gente. Então, para quem estiver passando por uma situação assim, sabe, uma tristeza profunda que não passa, às vezes uma sensação de inutilidade ou de tristeza, se permita ser humano, sabe? Sabe aquele aparelhinho que fica medindo o nosso batimento cardíaco no hospital? Fica Sim. sempre assim, eu nunca lembro o nome disso. A nossa vida é assim. Quando aquele aparelhinho para, como que fica a linha? Não fica só em linha reta? Exato. A gente nunca vai conseguir essa estabilidade de linha reta, porque quando está em linha reta aquele aparelhinho, a gente sinal que a gente morreu, né? Então, a nossa vida é assim, tem dias que tem altos, tem dias que tem baixos, e a gente precisa aprender a conviver com os sofrimentos que surgem, né? Então, para quem está ouvindo e está passando por algum tipo de angústia, de sofrimento, procure ajuda. Esteja aberto a receber um cuidado, um abraço, um carinho das pessoas que estão em volta de você. E muitas vezes pode ser também de estranhos, uma pessoa percebe que você não está bem, essa pessoa também pode te orientar, né? Pode te ajudar. Sem ajuda, se dependendo do caso, do nível da depressão, é muito difícil, Gabriel. Por isso que eu sempre bato na tecla, confia nas pessoas que estão em volta de você. E muitas vezes, se você não recebeu o respeito dos familiares ou não tem o entendimento dessas pessoas, você mesmo liga para o médico, tenta agendar uma consulta, procura alguém, sempre tem alguém em volta na comunidade, na igreja, líderes comunitários ou no próprio trabalho. Sim. Não fica sofrendo sozinho. Eletrocardiograma, Lígia, aquela atividade. Eletrocardiograma. Exatamente. E é um recado... exemplo, depois que eu li esse exemplo, Gabriel, ficou marcado na minha cabeça. Uhum. Nosso coração pulsa. Tem hora que a gente está no alto, conquistando tudo, se sentindo o máximo, mas tem dia que os nossos hormônios estão mais baixos, a gente não está se sentindo tão bem. Sim. Então, é justamente nesses dias que a gente não tá no nosso 100%, que é muito importante a gente saber as estratégias e como fazer para lidar, o que fazer para nos fazer bem. Né? Que é o que eu coloquei no livro, como a gente vive em paz diante dos sofrimentos. Quando a gente tem a abertura de discernimento, a abertura de mente, a gente consegue se livrar da ignorância, a gente consegue estar vivendo em paz interior e sendo mais feliz na prática.
Lígia, a gente pode dizer que esse é um livro para todos, né? Você não precisa estar nessa situação para você comprar o livro. Qualquer um pode entender o que você passou, porque nós vivemos em sociedade, e para entender o que acontece também, né? Sim, é um livro que tem história de amor, que tem história de aventura, que as estradas no Nepal é uma aventura. É um livro que tem história de paciência, porque eu fiquei aguardando o Green Card, tão famoso Green Card aqui. Então, nesse período de aguardar, eu tinha que entrar nos Estados Unidos, sair dos Estados Unidos, então tive que lidar muito com os meus pensamentos. Eu tinha uma ansiedade assim, enorme, porque eu não sabia quando eu ia poder viver aqui nos Estados Unidos como legalmente, né? Eu não estava ilegal, mas eu estava com visto de turista. Tá. Então, no momento, eu tinha que sair dos Estados Unidos para poder renovar o meu visto. Casada, apaixonada, sabe aquele período de 2 anos de paixão que é intensa? Sim. Então, eu vivi muita intensidade. Quem lê o livro vai ver a intensidade, vai ver uma história de... Eu me sinto corajosa, sabe? De ter feito isso. Hoje eu olho para trás e vejo, caramba, quanta coisa eu fiz. Tem hora que a gente esquece, né, das coisas. E eu pego o livro, leio novamente e vejo quanto Deus me abençoou e eu pude dar a volta por cima. Por isso que, se você estiver sofrendo qualquer coisa, qualquer sintoma, fica tranquilo que as coisas vão melhorar. Mas é preciso ter ajuda. É preciso a gente também se permitir ter ajuda. Exatamente, né? Essa ajuda de especialistas ela é fundamental e é importante isso que você disse, se permitir e valorizar as suas conquistas, os seus feitos. Hoje, Lígia, além do livro do Felicidade na Prática, você dá palestras também. Como é que é esse projeto da Cultura na Paz? Isso, a gente dá... Agora, no mês de Setembro Amarelo, eu estou fazendo rodadas de conversa, palestras. Agora, na quinta-feira, vou ter conversas com alunos lá do Paraná. E a gente faz palestras também para empresas, palestras para grupos, onde eu posso compartilhar um pouco dessa experiência e levar essa mensagem para as pessoas, né? Um olhar diferente em relação aos sofrimentos, em relação à felicidade. Porque muitas vezes a gente tem a felicidade como uma utopia, né? A felicidade é uma palavra tão usada, igual paz, que às vezes se torna banal, mas não é, sabe? Eu digo para você, Rodrigo, que é possível a gente ter felicidade de verdade no nosso coração quando a gente se liberta da ignorância, né? A gente entende perfeitamente a questão do que é o sofrimento na vida, e sofrimento faz parte do jogo da vida. A gente precisa entender, né? E livre para todo mundo. Fica um convite aí para quem quiser embarcar nessa viagem comigo aí por Israel, Jerusalém, eu passei por lá, Palestina, Japão, Nepal e aqui nos Estados Unidos. Também conta um trechinho de quando eu fiquei no Brasil aí. Ótimo. Lígia, para quem quiser embarcar então nessa história, conhecer ainda mais, onde encontra, e para quem quiser comprar o livro? No meu Instagram, @LígiaOizumi, quem estiver ligado aí no Instagram, lá tem o link de compra na Amazon, que tem a formato e-book, e tem também no formato físico, que tem o link lá na minha bio no Instagram. Lígia Oizumi, autora do Felicidade na Prática, muito obrigado por todos os ensinamentos que você passou aqui pra gente, por compartilhar a sua história, por permitir que mais pessoas a conheçam. A gente sabe que muitas pessoas passam por essa situação no nosso país, de depressão, de ansiedade, de outras doenças, que às vezes é difícil, né? Tá no centro do problema e poder enxergar. E você é uma vitoriosa, você se jogou pelo mundo, foi corajosa, tinha já uma vida estável no Brasil, mas o tsuru te levou aí por outros caminhos. Então, muito bacana compartilhar a sua história. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar aqui no Câmara Notícia. Muito obrigado, Gabriel. Deixa eu só lembrar que essa capa aqui, ó, é uma capa especial em comemoração a 1 ano do livro, onde eu fiz uma homenagem para o tsuru. E a capa original é uma foto que eu tirei aqui na Times Square, Nova York. Então, para quem comprar o livro agora, nesse período do Setembro Amarelo, vai receber essa capa do tsuru junto com a capa original. Ótimo. Então, um recado dado aí para você ver as duas capas. Felicidade na Prática, como viver em paz com os sofrimentos, com a Lígia Oizumi. Muito obrigado, Lígia. Deus.
Nós aqui agradecemos, então, a presença da Lígia aqui no Câmara Notícia, compartilhando, né, as experiências de vida, essa história belíssima de superação. Olha só, 1h28, o quadro De Olho na Educação vai mostrar como a prova de história é cobrada no Enem, os assuntos mais recorrentes e a abordagem que deve ser adotada para o exame deste ano. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Como se preparar para a matéria de História para o Enem. Será que você aí de casa que vai fazer o Enem estuda certinho a História? Quais os temas, onde estudar, enfim, como estudar? Por isso, claro, não há nenhum mistério nisso. Hoje o nosso entrevistado, não poderia ser diferente, é um professor de História, o professor Alfredo Neto. Professor Neto, tudo bem? Prazer em tê-lo conosco aqui. É um prazer, André. Muito bom estar falando com você. Beleza, você fala no quadro De Olho na Educação para falar justamente a respeito deste assunto. Muita gente tem dúvida, professor Neto, como estudar História? Os alunos têm dúvida de como estudar no geral, né, André? E não seria diferente na disciplina de História, né? Muitos alunos ainda com aquela concepção de será que eu consigo, se eu apenas ler, se eu ficar lendo, eu vou conseguir fazer a prova, né? Se eu ler os conteúdos programáticos, eu consigo me dar bem no Enem? Então, sem dúvidas, os alunos têm esse questionamento. Ô, professor Neto, é uma dúvida que certamente muita gente tem, né? Como a matéria, né? Como História, essa matéria é cobrada no Enem. Muita gente tem esse tipo de dúvida também, né, professor? Sim, o Enem, ele vai medir as habilidades do aluno. O Enem ele acaba cobrando muito a capacidade de leitura e interpretação do aluno, mas não apenas interpretação do texto ali. Interpretação do texto, interpretação da realidade, interpretação do mundo que ele vive e muito senso crítico. Então, é uma prova muito bem elaborada, muito bem feita, pelo menos nos últimos anos ela foi assim, na parte de ciências humanas, que é onde se encontra, né, o conteúdo de História. Então, uma prova bem elaborada que exige capacidade de raciocínio e reflexão do aluno. Saber olhar dados gráficos, saber fazer comparativos, saber olhar tabelas, tudo isso é muito importante para conseguir desenvolver uma boa prova de História no Enem, e não só História, de ciências humanas como um todo. Ô, professor, antes da gente iniciar a gravação, eu estava batendo um papo aqui com o Cristiano, com a Letícia, que estão aqui comigo fazendo o programa, não é? O Cristiano é repórter cinematográfico, a Letícia cuida aqui dos bastidores, né, Letícia? Com a gente, eu falei brincando, olha, a primeira pergunta de História que caiu numa prova, até o pessoal falou, se o professor te falar que você está errado, paciência, mas eu vou falar. Ó, a primeira pergunta numa prova de História que caiu, que eu lembro até hoje, eu tenho a resposta, eu não esqueço essa resposta. Foi na 5ª série. Há quanto tempo, mais ou menos, o Brasil é habitado por seres humanos? A minha resposta, que eu nunca mais esqueci. O Brasil é habitado por seres humanos há mais ou menos 32 mil anos. A gente pode saber disso através de vestígios arqueológicos encontrados no Piauí. Tá certo, professor? Tá no caminho, mas faz um pouco mais de tempo, sim, faz um pouco mais, tá? A gente já tem vestígios e a arqueologia, ela é viva, né? Então, a gente já tem descobertas hoje aí que vão falar de, seguramente mais de 50 mil anos. Puxa vida! E alguns estudos um pouco mais polêmicos, alguns achados um pouco mais polêmicos, que não são consenso entre os arqueólogos, vão falar em vestígios de mais de 100 mil anos. Olha só, o pessoal aqui deu risada, viu, professor? Eu tinha certeza que eu ia acertar essa. Então... Está perto. Não, foi bem, né? Para o senso comum, né, 32 mil, 40 mil, 50 mil, significa uma coisa muito diferente
mas para dados arqueológicos, 32 mil, 40 mil, 50 mil é praticamente a mesma coisa. E são vestígios encontrados no Piauí mesmo, né? São vestígios encontrados no Piauí, um riquíssimo sítio arqueológico que temos no Piauí. Bom, professor, dando sequência aqui na nossa entrevista, quais os assuntos de história que mais caem no Enem? Olha, é difícil você fazer uma estatística extremamente precisa sobre os assuntos que caem, mas há uma tendência, analisando as provas do Enem, de você encontrar um pouco mais de questões de história do Brasil. A gente acaba fazendo uma análise, né, em história do Brasil e história mundial ou história geral. Então, a maior parte das questões acabam sendo de história do Brasil. Isso é uma tendência, tá? Dentro dessa área de história do Brasil, o Enem gosta muito de colocar, por algum motivo, aí o nosso segundo reinado. Nosso segundo reinado aparece bastante, nosso segundo período imperial aí, né, do Dom Pedro II. E mais para frente, nós encontramos também questões da nossa Primeira República, conhecida como República Velha. Também encontramos algumas questões do nosso período liberal ali, da nossa chamada República Liberal, que vai desde ali do final dos anos 40 até ali os anos 64, quando a gente entra no período militar. O período militar também é bastante cobrado e, posteriormente ao período militar, aí é a parte que mais se concentram questões. Pós-64, bastante questão do Enem do período pós-64. Professor Neto, que está conversando conosco aqui no quadro De Olho na Educação, é o seguinte, o Brasil, evidentemente, que vive um momento efervescente, não é? E o mundo também. Alguns pontos podem ser evitados por conta disso ou não no Enem? O que você acha sobre isso, professor? Sem dúvidas. Até por uma diretriz, né? O próprio ministro da Educação já deixou claro que, eu não sei se ele vai ter esse poder e esse tempo para fiscalizar, mas ele mencionou que gostaria, né, de fiscalizar a prova. Ele deixou claro em entrevista, não é nenhum spoiler aqui, não é nenhuma novidade. Ele deixou claro e que queria fiscalizar para justamente não encontrar nenhum tipo de questão que traga essas polêmicas, né? Então, eles querem uma prova com a chamada neutralidade, né? Então, eu não acredito, de fato, que tenha qualquer questão que traga essas problemáticas que o Brasil vive. Talvez uma ou outra, pensando em nível mundial, mas em relação ao Brasil, não. Até porque os técnicos que elaboram, né, as provas, eles vão pegar um banco de dados que é gigantesco. O banco de dados de questões do Enem, ele é enorme. Então, eles vão procurar fazer uma seleção talvez menos habitual até, mas evitando a polêmica para não ter nenhum tipo de desgaste com o ministro. Então, deve ser uma prova que não aborde nenhuma problemática. Professor Neto, quais, enfim, as principais orientações que você passaria para o pessoal que vai estudar Enem, principalmente, claro, na matéria História, como se preparar, qual a melhor maneira de estudar, enfim, onde encontrar, de repente, as melhores disciplinas ou os melhores conteúdos, né, de história? O que você pode falar para o pessoal que está em casa, enfim, acompanhando o programa? Perfeito. Acho que uma dica bastante importante para os alunos, de forma geral, né? Vamos pegar aquele aluno padrão que está completamente perdido, ele não sabe o que fazer. Então, a primeira coisa, vale a pena, mas vale muito a pena mesmo, pegar provas anteriores do Enem, ter um primeiro contato com essas provas, separar um tempo para fazer as questões de ciências humanas. Elas estão misturadas, as questões de história, filosofia, sociologia e geografia. Então, não tem como falar assim, eu só vou fazer as de história. Não, vai ter que separar um tempo para fazer as 45 questões de ciências humanas. Vale muito a pena fazer. E, a partir dos erros, tentar montar um roteiro de estudo. Então, faz a questão, verifica se errou, se acertou, mas não fica preocupado com o erro. A resposta era A, eu coloquei B. Não fica preocupado com o fato de ter errado, de não ter colocado A, mas sim procura, quando for estudar, selecionar o tema, pega o tema da questão. Às vezes tem uma coisa muito clara lá, a questão está falando de período
pós-Segunda Guerra, na parte de história mundial, história geral, é muito comum o pós-Segunda Guerra, que é a nossa chamada Guerra Fria. Então, pega ali uma questão, errou, deixa eu estudar o tema da Guerra Fria. Porque, assim, a gente está num período que não está longe da prova. Então, para falar para o aluno pegar todos os conteúdos e sair estudando igual louco, fica meio complicado, né, em questão de tempo. Então, considerando aí uma relação amigável com o tempo, pega uma prova anterior, pega as 2 últimas versões do Enem, você vai ter aí 90 questões para se divertir, e a partir das questões que você errar, você seleciona o tema e estuda aquele tema a partir do seu erro. Acho que é uma forma bem eficiente e que, sobretudo, valoriza o tempo do aluno, ou a falta de tempo dele, enfim. Beleza. Muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem no quadro De Olho na Educação, falando um pouquinho a respeito de história. É isso aí, então, professor. Valeu, até a próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, um grande abraço para todos os espectadores aí do programa e até a próxima. Valeu, esse aí é o professor Neto, professor de História. Então, pessoal, já sabe, né? Até a próxima oportunidade, claro, aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau! Muito obrigado, André Aranha, e também ao professor Neto por todas as informações aqui no quadro De Olho na Educação. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã por volta da 1h da tarde após as audiências públicas. Até lá. Tchau, tchau.